Ou não. Eu quero falar nessa noite sobre o crente e o Irmãos, eu quero começar dizendo para vocês, biblicamente existe três palavras. Biblicamente, três palavras, pode existir mais, mas eu quero pegar essas três que denotam o mundo. Biblicamente. Três palavras que estão sentindo de mundo, mas são diferentes. São diferentes umas das outras. Eu vou pegar a última, a qual eu vou pregar em cima, mas eu quero falar das três rapidamente para você entender. Quem sabe aquele versículo de qual João 3,16? Bota aí, irmã. Vamos ler? 1, 2, 3. Porque Deus fez o quê, irmãos? Amou o mundo. Deus amou o mundo. Esse mundo aí, irmãos, ele, na Bíblia, ele é direcionado a pessoas. Esse mundo é pessoas. Então Deus amou pessoas. Então, para pegar todas as pessoas do mundo, ele falou o mundo. Porque Deus amou o mundo, mas o sentido desse mundo aí é pessoas. Deus amou quem? Pessoas. Deus ama pessoas. Pessoas, amém, irmãos? Deus ama pessoas. Então, nós temos que entender isso. Esse mundo é pessoas. Pessoas. Aí o versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, esse é o primeiro mundo. O segundo mundo que eu quero falar, está lá em João 17, no versículo 15. Vamos ler? João 17, versículo 15. Comigo, 1, 2, 3. O Senhor fala na oração sacerdotal, ele está orando aí, Jesus diz assim, orando ao Pai, orando a Deus assim, não peço que os tire da onde? Esse mundo aí não é mais pessoas. Esse mundo aí é o lugar que nós estamos. Nós estamos aqui, vamos pegar aqui rapidamente para vocês entenderem, nós estamos na Iparana, né? Caucaia, Ceará, Brasil. Não é isso? Esse é o nosso mundo aqui, é o mundo que nós estamos. O que é que ele está dizendo assim, Jesus? Olha, eu não quero que o Senhor, falando com o Pai, que o Senhor tire essas pessoas do mundo, quer dizer, o local onde nós estamos, mas que os livre do mal. Então, o segundo mundo aí é o mundo onde nós habitamos, planeta Terra. Ele não falou, não quero que o Senhor tire da Lua, não quero que o Senhor tire de Marte, né? Não quero que os seus tire do mundo. O mundo ele está referindo à terra, aonde nós habitamos. Vocês entenderam? Pronto. Agora o terceiro mundo, que é onde eu vou pregar em cima, vamos ler lá no capítulo 2, no versículo 15 de 1 João. Bota lá, irmãzinha. Vamos lá junto, 1, 2, 3. Tem diferença? Claro que tem. O primeiro mundo é pessoas e Deus mandou amar pessoas, amém? O segundo mundo, não tire eles do mundo que é o lugar onde nós estamos morando, a terra. Mas esse mundo aí, não ameis o mundo, é os desejos e as paixões. Esse mundo aí, irmãos, é o que é condenado. Esse mundo aí é o que afronta a Deus. Esse mundo aí é onde o homem, por não vigiar, peca e por causa do pecado é dominado por Satanás. Por causa dessas emoções, desses desejos carnais,
que esse mundo aí simboliza. E aí João diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, queridos, por causa da queda do homem, o agente principal deste mundo aí é Satanás, irmãos. Satanás, ele é o agente principal. E a Bíblia apresenta ele, e é claro e é lógico quando a Bíblia apresenta Satanás nesse contexto desse mundo aí. O mundo das emoções, das paixões, dos pecados, de tudo que o homem em si, ele deseja, almeja e pratica. Então, Satanás, ele é descrito como Senhor desse mundo, o Deus deste mundo. E aí nós vamos ter alguns versículos para a gente ver. Esse mundo é o sistema. É o que, irmãos? Sistema. Então ele está sistematizado. Então nesse mundo aí está contido a música, está contido os relacionamentos, a política, está contido as religiões, nesse mundo aí, pasmem vocês. Agora preste atenção numa coisa. Lá em João 12, 31, o que é que diz aí Jesus? Agora é o juízo deste mundo. É este mundo, o desejo pecaminoso, que vai ser julgado. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, quem governa este mundo, se chama Satanás. Mas tem mais. Lá no 14:30 ainda de João, coloca aí, irmãzinha. Vamos lá. Já não falarei muito convosco, dizendo Jesus, porque se aproxima o príncipe deste mundo. É este mundo, o terceiro mundo, que é governado por Satanás. E nada tem de mim. Olha só. Mas tem mais. Vamos lá para João 16:11. O que é que diz? E o juízo, e do juízo. Olha só, para entender tem um contextozinho. Bota no versículo 8. E quando vier, vem o Espírito Santo, né? E quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e de quem? E do juízo. O 9, do pecado porque não creram em mim. O 10, da justiça porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Agora o 11, que é o que nós estamos em ênfase. E do juízo porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Então escute isso, Satanás, irmãos, ele é o príncipe deste mundo. Ele não governa a terra em si, irmãos, a terra, a natureza, não governa. Ele não é o príncipe, no contexto geral, das pessoas que Deus ama, mas ele é o príncipe das pessoas que vivem no erro, no pecado, nas emoções ainda carnais. E é esse mundo aí que ele é príncipe, que ele governa, que ele comanda. E é esse, eu quero começar falando sobre esse mundo. Agora escute, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo fala algo para nós. Escute isso, olha. Nos quais o Deus, aí está com D minúsculo, porque é um Deus que não é Deus. O Deus deste século cegou, olha o que foi que Satanás fez, irmãos, que é o Deus desse século, que é o príncipe desse século, que ele governa esse século no mundo das pessoas que vivem desse mundo. Cegou o que, irmãos? O entendimento. Então, esse mundo que nós estamos falando é o mundo que é do intelecto. É o mundo das emoções. É o mundo dos pensamentos. É onde nós
Basicamente, irmãos, vem os pecados. Aí vem as concupiscências que vamos chegar lá na frente. Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vocês entenderam? Agora veja bem, irmãos. Satanás, ele tem um mundo organizado em sistema. Já até falei para vocês, né? Sistema político, o sistema cultural, o sistema econômico, o sistema religioso. Então, ele tem essa organização neste mundo, através desses sistemas aqui. E onde é que a gente vê isso, irmãos? Na Bíblia vai falar sobre isso. Veja bem, quando João fala no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 7, não sei se já leu já, mas vamos ler de novo. Olha só, o que é que diz Jesus aí? João 7, 7. O mundo, são as pessoas que vivem no pecado, que vivem na escravidão mesmo do diabo, assim, o mundo não vos pode odiar. Agora veja bem, Jesus está falando para quem, irmãos? Está falando para as pessoas que estavam no mundo. Como é que uma pessoa que está no mundo pode odiar outra pessoa que está no mundo? Jesus está falando claramente aí para as pessoas que não queriam ouvir a palavra dele. E aí tem uma classe de pessoas que não vou entrar nesse detalhe para você entender. Aí fala, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia. Ó, Jesus falando, o mundo me odeia. Por que o mundo odeia Jesus, irmãos? Vai dizer, odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são o quê? Mas, por que o mundo odeia Jesus? Porque Jesus, irmãos, ele testifica que as obras que o mundo pratica é obra má. Por isso que, irmãos, presta atenção numa coisa. Se você denuncia uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada, a pessoa está roubando, e você descobriu, você denuncia, aquela pessoa vai te amar ou vai te odiar? Meu irmão, se ela já está roubando, já está errado. E se você denunciar, ela sabe que é você que denunciou, ela vai te odiar. E outra coisa, se ela não querer, ela vai te matar você. Então o que Jesus fez, irmãos, e está fazendo, é denunciar o pecado do mundo. É por isso que quem é do mundo, quem gosta do mundo, quem gosta do prazer do mundo, quem gosta das coisas mundanas, irmãos, odeia Jesus. Tem ódio de Jesus, irmãos. Mas tem mais. Vamos lá para João 15, irmãos, videira verdadeira. Só que nós vamos pegar 2 versículos finais, lá no meio, 18 e 19. Coloca aí, olha só. Jesus falando para os seus discípulos, ó, se o mundo vos odeia, agora é para os discípulos, agora é para nós, a igreja. Por que o mundo nos odeia, irmão? Fala assim, ó, se o mundo vos odeia, está falando agora para os discípulos, irmãos da igreja, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, olhe para mim aqui, olhe para mim. Querido, o mundo, se o mundo está te amando, você é do mundo, meu irmão. Agora, se o mundo está te odiando, se tem pessoas, como já escutei testemunho de irmãos aqui perto de mim, que disseram que quando chegaram em ambiente, no começo as pessoas tinham raiva dele, tinham raiva dela. Tinha raiva, por quê? Porque o mundo odeia, irmãos. O mundo, o mundano, ele não quer ser revelado, ele não quer que a luz do Evangelho chegue até eles, porque tem obra maligna, irmãos. Mas escute aí, o 19. Se vós fosses do mundo, é a resposta aí, né? O mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo. E aí uma das provas para mostrar que nós não somos do mundo, é porque o mundo nos odeia. As pessoas do mundo não querem estar perto da gente, irmãos. Se você anda assim com o faraó, irmão, tem coisa errada com você. Mas tem gente que anda assim com o faraó, irmão. De mão dada com o faraó. Para ter ideia, irmãos, você é uma pessoa, claro, a oração dele foi o quê? Não tire eles do mundo, claro. Se pudesse tirar, tirava a gente do mundo, mas não pode. Mas você tem a sua vida social, você tem seu trabalho, você se relaciona com pessoas de todo tipo, irmão, você nem conhece.
Pastor, onde eu trabalho, o pessoal lá dá pesada. Eu acredito. Onde eu trabalhava, irmãos, a maioria do pessoal lá era espírita. E era confesso. Só que, quando você tem comunhão com essas pessoas, você está se rendendo ao mundo. Uma coisa é você ser um trabalhador, um profissional num local onde tem pessoas mundando. Outra coisa é você ter comunhão com essas pessoas. Sair junto, estar no meio das rodinhas. Por quê, irmãos? Porque o mundo, automaticamente, ele nos odeia. As pessoas do mundo, irmãos, elas nos odeiam. Desculpe dizer isso, querido. Mas por que nos odeia? Porque em nós há verdade, irmãos. Em nós há luz. E aí o texto diz, para finalizar, Jesus fala assim, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos... Irmãos, por que o mundo vos odeia? Porque Jesus nos escolheu do mundo, nos tirou do mundo, irmão. Nós não somos do mundo. Mas vamos lá, continuando. Muita coisa boa. O que se recusa a submeter-se à sua verdade, o que se recusa a submeter-se à sua verdade, a qual revela a iniquidade do mundo. Quer dizer, que o mundo não quer saber da gente porque a gente tem a verdade de Cristo. Irmãos, eu não sei se você lembra daquele programa que tinha. Na verdade, programa não, eram algumas pessoas que se disfarçavam de... Eram dono de empresa, mas se disfarçavam de empregado. Todas as pessoas, irmãos, que foram justas, eram o quê? Eram crentes. Todas as pessoas que... Pode ver os programas, irmão. A televisão não disse, por exemplo, a pessoa é crente, não disse não, mas pela fala dele, pelo jeito da pessoa se comunicar, sabia que era crente. Todos aqueles que... O patrão se disfarçou de empregado e foi trabalhar no meio dos peão, irmãos. E aqueles que foram justos, foi aqueles que eram servos de Deus. Por quê, querido? Porque nós somos diferentes. Nós temos a verdade em nós. O mundo e a igreja verdadeiramente são dois grupos distintos de povos. Nunca, irmãos, que o mundo vai ser igual à igreja, a igreja é igual ao mundo. Nunca. Tem aquele ditado que diz que o mundo é o oceano, irmãos. Na verdade, biblicamente, os povos, no Apocalipse, significa, ou melhor, as águas significam povos. Então, o mundo é o oceano, e o barco, que é a igreja, está dentro do oceano. Nós estamos no mundo, irmãos. Não pertencemos ao mundo, mas estamos lá. Né? Tem hora que sobe a onda, tem hora que desce a onda, tem hora... Como é que o barco pode afundar? O barco só afunda se entrar água dentro do barco. Se o mundo entrar na igreja, a igreja afunda. Se o mundo entrar na nossa vida, nós vamos afundar, irmãos. Nós vamos afundar. Então, a igreja e o mundo são dois povos distintos, diferentes. E tem que ser, irmãos. Ei, querido, não adianta... Ou nós somos crentes de verdade, que não se parecemos com o mundo, ou a gente, irmãos, se entrega logo. Ficar nessa mentira, às vezes dentro de uma igreja, e vem para a igreja escondido, senta numa cadeira dessa e adora a Deus, mas lá fora é mundano mesmo, a pessoa é mundana, não tem nada de crente. Está perdendo seu tempo e aproveita a sua vida no mundo. Porque aqui dentro, irmãos, nós somos um povo diferente. Não é porque a gente agora decide, não, vou ser radical, vou ser diferente. Não, é porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, irmãos, ele está na nossa vida e ela nos faz sermos diferentes. Então, irmãos, aquele que mentia não mente mais. Tem pessoas que mentiam tanto, irmãos, que ele mesmo acreditava na mentira dele.
Tem pessoas, irmãos, que mentiam, que enganavam, roubavam as outras, falavam mal. Mas meu irmão, tinha alguns de nós, para poder pegar no nosso pé, que a gente ficava coçando na língua, irmãos, para falar do mal dos outros. Mas agora nós somos diferentes, sim ou não? Somos diferentes, irmãos. Por que nós somos diferentes? Porque a palavra está em nós. Quem está recebendo nessa noite? O mundo está sob o domínio de Satanás, irmãos. Vamos lá de novo, João 12, 31. Acabamos de ler, mas só para você ver. Agora o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, irmãos, é Satanás. A igreja pertence exclusivamente a Deus. Por isso o crente deve separar-se do mundo. Não tem como, irmãos. Quando Deus quis preparar um povo para revelar, a primeira coisa que ele fez foi tirar um povo no meio de um povo. Vamos lá? Bota aí, Gênesis 12, 1. Olha o que Deus falou para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da casa, para uma terra que eu te mostrarei. Aí bota no 2 aí. E te far-te-ei o quê? Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Ei, irmãos, coloque no coração isso hoje. Toda vez que todos aqueles que querem servir ao Senhor, o princípio é isso aí. Sai do mundo, sai do mundo, sai do mundo e vai servir ao Senhor. Nós estamos ainda no mundo, irmãos. Sim ou não? Mas não pertencemos ao mundo. Não pertencemos ao mundo. No mundo, os crentes são forasteiros e peregrinos. O que é ser forasteiro, irmãos? De passagem. A pessoa que é forasteira, ela está de passagem naquele lugar. Ou nós entendemos isso, irmãos, ou a gente se acostuma. Às vezes a pessoa está tão acostumada, né, com o pecado que ela nem se lembra que eu sou crente. Eu sou crente. Ser crente, irmão, não é vir na igreja, não. Ou melhor, a palavra santo, porque Deus fala assim, o Senhor para nós, seja santo porque eu sou, a palavra santo é ser o quê? Separado. Separado do quê, pastor? Do mundo, irmãos. Do mundo. Mas é porque o fulano pratica, é porque o ciclano faz isso, faz aquilo, deixa ele fazer, irmãos, ele é do mundo, ele é carnal, a mente dele é mundana, o coração dele é mundano, mas você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo. O mundano, irmãos, ele não tem mais o agente Espírito Santo agindo nele não, quer dizer o quê? Ele está fazendo, não está nem aí não. Agora, qualquer um de nós aqui, quando você comete um erro, a primeira coisa que vem, irmãos, é o Espírito Santo falando assim no teu coração, filho, tu errou. Não é assim. Ele não está dizendo que nós somos perfeitos não, irmão. Ele está dizendo que aquele que não é do mundo, quando erra, o Espírito Santo acende a luz e diz assim, você errou. Aí você, meu Deus, eu errei, me perdoa. Não é assim. E aquele que se arrepende e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Mas tem pessoas, irmãos, parece que não entendeu ainda. E o que eu mais, assim, eu fico um pouco assim, entristecido, que algumas pessoas, irmãos, que estão na igreja, servindo ao Senhor, de repente, começa a dar uma relaxadazinha. Começa a se parecer com o mundo. Começa a dar uma olhadinha lá, igual a filha de Jacó, a Diná. Diná estava lá na sua tenda, irmãos. Não saía, mas num dia que Diná, irmãos, resolveu ir lá em Siquém. Num dia que ela saiu da cidade dela e foi em Siquém. Ei, irmão, diga assim comigo, todas as mulheres do mundo são do mesmo jeito. Todas, irmãos, são do mesmo jeito. Mas Diná não era do mundo, irmãos. Quando ela chega em Siquém, ela foi vista. Ela foi notada.
Foi visto nela beleza, foi visto nela santidade, foi visto nela, sabe o que, irmãos? É pureza. E o diabo quer isso. E aí o texto diz que o príncipe da cidade, enamorou. A palavra enamorou é como se falasse assim, se apaixonou por Diná. Mas que mulher bonita. Olhou para de lá, tudo do mesmo jeito. Parecia tudo japonês. Olha que mulher linda, que mulher formosa. Se apaixonou por Diná. E importunou, irmãos, Diná. Até que ele, olha só como é que o mundo faz, irmãos. Porque se fosse um crente, se fosse um servo do Senhor, se fosse um crente de verdade, irmãos, se apaixonava, porque isso é normal da natureza, sabe? Conversava, se preparava, se casava e depois, irmãos, ia ter a lua de mel. Mas não. Ele enamorou, forçou Diná e acabou violentando ela. Está lá a história. 35 de Gênesis. O que aconteceu depois? Que os irmãos de Diná, que eram os irmãos dela de sangue, se revoltaram. E aí, irmãos, eles entraram na cidade e mataram todos os homens da cidade de Siquém. Por quê? Porque ela saiu do padrão. Isso não estava aqui, não. Deus me deu agora. Mas escute isso. No mundo, os crentes são forasteiros. Não devem pertencer ao mundo. Não devem, nós acabamos de ler João 15, 19, 18, 19. Não devem pertencer ao mundo. Paulo dizendo lá em Romanos 12, 2, diz o quê? Que não deve se conformar com o mundo. Sabe o que está acontecendo, irmão? Nesses últimos, nós estamos nos últimos dias. Ei, nós estamos nos últimos dias, irmãos, da era cristã, aqui nessa terra, irmãos, aqui nesse mundo. Estamos sim. E tem algumas pessoas que estão se conformando. Tem, irmãos. Irmãos, nós devemos amar as pessoas do mundo, amém? Amar no sentido, irmão, de você querer que aquela pessoa seja salva também. Agora, amar não nos dá o direito de aceitar a pessoa do jeito que ela é, não, meu irmão. Só que está acontecendo na igreja hoje, sabe o que é? Muitas igrejas estão começando a aceitar todo tipo de pessoa. Principalmente, irmãos, estão aceitando. Nós estamos vendo isso agora abertamente. Isso era escondido, agora está abertamente. Rasgaram mesmo, não está nem aí, irmãos. Homossexualismo dentro da igreja. Não, nós somos agora a igreja da inclusão. Eles são, irmãos. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós devemos amar as pessoas, irmãos. Mas aceitar a prática do pecado, jamais. Jamais, irmãos. Nunca vamos fazer isso. Nunca vamos fazer isso. Eu louvo a Deus que agora, eu não sei porque a justiça do Brasil não serve mais para nada, né? Mas aprovaram, irmãos, o texto na Câmara do Deputado que a Bíblia não pode ser mudada. Isso é bom para nós, sabe, irmãos? Porque se eles se levantassem lá, os mundanos, e quiserem mudar a Bíblia, eles podem mudar, irmãos. Porque eles querem isso, a inclusão começa aí. A Bíblia não pode ser mudada do jeito que ela é, irmãos. E já foi aprovada, ninguém pode mexer mais nela. Só que isso, irmãos, para nós e para eles, não influencia muita coisa não. Bom é. Agora escute. Romanos 12, 2. Não sede conformado com este, mas sede transformado com o quê, irmãos? Com a renovação do vosso entendimento. Não amar o mundo. 1 João 12,15, nós acabamos de ler. Não ameis o mundo naquilo que no mundo há. Diga-se comigo, nós devemos vencer o mundo. Lá no capítulo 5 de João, primeira epístola de João 5,4. Coloca lá, irmã. Vamos ler esse versículo, é importante.
1 João 5,4, ó. Porque todo, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Porque todo o que é nascido de Deus... Quem é que vence esse mundo aí, irmãos, que é o mundo pecaminoso, carnal, diabólico? É quem é nascido de Deus. Quem pode dar glória ao nome do Senhor nessa noite? Quem é nascido de Deus vence o mundo, irmãos. Odiar a iniquidade do mundo, morrer para o mundo, ser liberto do mundo. Não amar o mundo. Ei, quem ama o mundo, João 2,15 diz que não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo não tem o amor de Deus, não. Está escrito aí, irmãos, é claro. Está dentro da igreja. Canta os louvores. Tem Bíblia. Vem nos cultos. Mas ama o mundo. Ama o mundo. As coisas do mundo. Antigamente, irmãos, hoje eu estou até mudando esse meu pensamento, mas antigamente você chegava perto de um crente, não precisava nem, irmãos, o irmão dizer que era crente, não. Você chegava perto do crente, irmão, você sabia que ele era crente. Chegava perto da pessoa, nem conhecia, nunca se vira, a primeira vez, chegava, começava a conversar algum assunto, talvez perguntar alguma coisa, e começava ali naquela fila, e conversar de repente, mas tu é crente? Eu sou da Assembleia de Deus. Amém, Pai do Senhor. Não é assim? Não era assim? A gente fica em cima do muro, a pessoa... Irmãos, hoje, irmãos, você abre a televisão lá nos cultos dos católicos, irmãos, e faz o que a gente faz. Faz o que a gente faz, irmão. Mesma coisa da igreja do culto do crente. Só não que a gente aqui não faz o culto a Maria, a gente não faz aquela repetição das palavras. Mas tem o mesmo louvor, as mesmas coisas hoje lá, irmãos. Então as pessoas hoje, aí dizem que nós somos os irmãos, nós somos nossos primos. Não estou falando de pessoas, não estou falando, irmãos, que a gente tem que ser diferente. Diferente no falar, amém, irmãos? Tem camarada que chegou na igreja, ele veio do mundão, irmãos, cheio de carrapicho mesmo, irmão, não sabia falar, falava na gíria. E aí, irmão, eu não sei nem falar essas coisas não, irmão, nunca aprendi não, mas vou fazer aqui o jeito. E aí, irmão, como é que tá? Qual é a tua? Aquela coisa toda, chegava na igreja e de repente ele vai sendo lapidado. Pai do Senhor, querido, Deus abençoe, o Senhor é contigo. Mas tem uns que continuam ainda do mesmo jeito. Foi que mudou. Irmãos, o crente ele muda a palavra dele, ele muda a vestimenta dele. Nós nunca pregamos aqui, irmãos, em nenhuma das congregações sobre o uso e costume, não. Porque eu acredito que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela sabe se vestir, ele sabe se vestir. Mas agora a pessoa é crente, cheia do Espírito Santo, e anda no meio da rua, irmãos, sem camisa. No meio da rua, na sua casa, irmãos, dentro da sua casa. Desculpa a expressão, você pode ficar até nu na sua casa. Na sua casa, amém? Mas você é crente, irmão, sai na rua, vai na bodega, vai na mercearia, vai não sei aonde, vai como crente. Vai como crente. Servo de Deus. Nós precisamos ser diferentes, irmãos. Antigamente, quando não era crente, sentava na calçada, se esquecia até da comida, queimava o arroz, queimava o feijão, fuxicando, fofocando nas esquinas, calçadas. Você fala assim, hoje eu sou crente, não tem mais tempo para essas coisas não. A minha boca é para glorificar o nome de Jesus, o meu ouvido é para glorificar o nome de Jesus. Negócio de fuxico, de fofoca não é comigo não. Para a mulher isso acontecia, para homem é feio, irmão, mas tem uns homens que é fofoqueiro também. Está repreendido, está amarrado, está queimado, está fazendo um bocado de coisa esses camaradas, irmão, pelo amor de Deus. Irmão. Mas tem uns, meu irmão, que só o sangue de Jesus, irmãos. Ah, Jesus. Misericórdia, irmãos.
Amar o mundo. É impossível amar o mundo e ao Pai ao mesmo tempo. É impossível. Mateus 6,14. Coloca aí, irmãzinha. Olha só. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. Irmão, não tem como servir a dois deuses, não. Não tem como não, não tem não. Ou você serve a Deus, adora a Deus, ou você serve ao mundo. Aí fala das riquezas. Mas é a mesma coisa. É onde está o seu coração. Onde está o seu coração, meu irmão? O amor ao mundo, irmãos. Bota aí em Tiago 4,4. Olha o que o Tiago diz sobre isso também. Presta atenção. É forte de Tiago. 4,4. Adúlteros. O adúltero é aquele que passa, né? Adultera, né? Que ele muda. Aquilo que é correto, aquilo que é certo, ele muda. Ele faz outra coisa. Adúltero, é isso. Você pega uma bebida e muda, falsifica ela, você adulterou ela. Você mudou. Então, todo adúltero, irmãos, é porque ele mudou. Ele fez outra coisa ilegal. Adúlteros, aí pega os dois, o casal, né? Adúlteros e adúlteras. Ele está falando não do casal, não, está falando da pessoa que faz isso. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha como isso é forte, irmãos. Besteira. O pastor está falando isso aí, mas, irmãos, é besteira não, irmão. Isso aqui é uma das doutrinas que era para ser pregada, irmãos, era direto. Nós precisamos entender o que é que nós somos. Eu sou crente ou não sou? É impossível amar o mundo e amar o Pai ao mesmo tempo. Amar o mundo significa estar em estreita. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele, dedicar-se aos seus valores, interesses, caminhos e prazeres. Tudo que for do mundo e você começar a abraçar, começar a querer fazer, a praticar, a se envolver, você está amando as coisas do mundo. Só isso. E aí agora eu quero finalizar a mensagem. Versículo 16. João 2, 1 João 2,16. O que é que diz aí? Porque tudo que há no mundo, esse mundo nós estamos pregando hoje, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São três coisas diferentes aí, irmãos. Não é da onde? Não é do Pai. Mas é de quem? E aí nós temos a primeira palavra aqui, a concupiscência da carne. O que é isso, pastor? Irmãos, a concupiscência da carne inclui os desejos impuros, a busca de prazeres pecaminosos e a gratificação sensual. Isso aqui é sério, irmãos. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da quê? Pastor, o que é fornicação? É a pessoa que não é casada que fica se abrasando, se pegando, se tocando. Isso acontece muito com jovens. Estão namorando. Meu irmão, eu digo e falo de novo, não existe namoro santo. Você que é homem e se agarra com uma mulher, você acha que você vai ficar excitado não, meu irmão? Deus me livre, eu sou santo. Santo, então se saparte um do outro. Igual no interior, né? Antigamente eu não fui desse tempo não, mas quem foi desse tempo lá, o namorado aqui, a namorada lá, e está o Cício e o pai da menina no meio. Antigamente assim, é o que o pessoal me dizia. Era um aqui e outro lá. E ainda tinha irmãos, umas tragédias. Aconteceu umas tragédias ainda que se escondiam nos matos. Ai, o namoro é espiritual. Que conversa, irmão. Se encosta para você ver. Dá um curto-circuito, irmão.
Fica igual o lobo mau, passa logo a língua dos lábios, né? É hoje. Eles estão rindo, mas é verdade. Não é só para jovem, não. É para aqueles também que já são marmanjo e estão aí, irmãos, no vigiando, nós vamos acabar caindo nessas coisas também. Eita, Jesus. Está aí, ó. Fugir da fornicação. Agora o que Paulo diz aí, olha como Paulo fala, irmãos. Todo pecado que o homem comete é fora da onde? Do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Eita, Jesus. Filipenses 3,19. Coloca lá, irmão, rapidinho. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas Não tem aquela mulher da escola do professor Raimundo antiga, né? Só pensa naquilo. O cara não está pensando em nada, está pensando no futuro dele, na escola, no trabalho, mas quando vê a namorada, só pensa naquilo. Estou brincando não, é verdade, irmãos. Tem que vigiar. Isso é concupiscência da carne. Como é que vence isso, pastor? 1 João 5, 4. Os que são nascidos de Deus, vence. Esse mundo nós estamos pregando, vence o mundo. Quem é nascido vence, sim ou não? Quem não é nascido, irmãos, cai logo. E fica arquejando. Graças a Deus. Graças a Deus que a gente foi resgatado. Quem foi resgatado, irmãos? Eu fui um, irmão. Comecei a namorar com a minha esposa. Ia para as festas, todo canto, chegava em casa. Teve um dia que chegou para mim assim e falou assim, Cássio, eu estou grávida. Eu falei, é mesmo, irmã? Vigia. Vai fazer o que agora? Eu vou fazer não, vou contar para minha mãe. Cheguei lá na mãe e falei assim, mãe, a gente está grávida. Ela disse, te vira, o filho é teu. Foi, irmão. Te vira, o filho é teu. Tá certo. Eu tinha uma casa lá, perto dos trilhos, quem conhece ali o Parque Albano ali, Boa Vista. Eu vendi a casa, porque lá no começo era perigoso, fiz em cima da casa da minha mãe, e assumi, e eu estou até hoje. Graças a Deus que Ele corrigiu, amém, irmãos? E aqueles que não corrigem mais? Que acaba a família, acaba... Irmãos, teve um camarada que era conhecido como Zé do Alho, lá no Parque Albano, irmãos, lá no Parque Boa Vista, irmãos, que a filha dele, uma jovem muito linda, irmãos, ficou grávida, o cara matou, acabou com a família, matou o namorado da menina. O pai da menina matou. Destruição total, irmãos, dentro de um lar. Por causa disso aqui, da fornicação, para você ver como é sério. Então, fugir da concupiscência da carne. E a concupiscência dos olhos. Versículo 16. Que se refere à cobiça. Diga cobiça. Cobiça é terrível, irmãos. O desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos. Isso é mais para as mulheres, viu, irmão? Desculpa dizer isso. Mas tem mulher, irmão. Eu vou mexer com as irmãs depois dos homens também. Mas tem mulher que ela tem 10 pares de sapatos. Tá? Tem uns que ela nem usa direito. Mas quando ela chega lá no shopping, ela vê outra, ela fica doida para comprar, irmãos. E coça a carteira. E anda e vai. Aí fala para o vendedor, depois eu volto aqui, vai no caminho. Eu compro, não compro. Jesus me dá força, dá nada, irmão. Ela vai comprar. Aí o vendedor, tu pode parcelar 30, 60, 90. Agora pode até 10 vezes sem juros na Casa da Pio, viu? Eu comprei lá também esses dias. Até 10 vezes sem juros. Irmão, na Casa da Pio, corre lá para você comprar. Aí a pessoa fica se tremendo, aí leva, nem precisa. Concupiscência dos... Isso aqui é só um exemplo, irmão, de muitos exemplos que a gente não vigia. Teve uma coisa antiga que você usa o novo. Vai passando um galego na rua, irmão. Ainda tem galego, né? Nem precisa, o galego chega lá, compra essa panela, compra essa cadeira, compra essa bacia, e a mulher fica lá. Aí eu nem preciso, mas vou comprar. Concupiscência dos... Olha os irmãos. Tenha cuidado, você que tem cartão de crédito, irmão. Você fica rico.
Aí só chega no canto, só passando, comprando, aí quando vem a fatura, Jesus tem misericórdia de mim. Eu não tenho nada, meu filho, você comprou. Apaga essas contas. E faz campanha, Senhor, me ajuda a pagar. Vai trabalhar para pagar. Não comprou? Diga misericórdia. Mas é verdade, irmão. Agora escute isso aqui. Mais proibido por Deus, as coisas que são proibidas por Deus, que a pessoa às vezes deseja. Inclusive o desejo de olhar para o que dá prazer pecaminoso. Tem um versículo na Bíblia, irmãos, que ele é terrível. E o Evangelho, irmãos, a lei, irmãos, ele dá, até que assim, ó. Mas a graça é aqui em cima, irmãos. A lei é assim, ó. Se você desejar a mulher do próximo e for lá querer fazer uma coisa com ela, é pecado na lei. A graça, nós estamos na graça, viu? Se você apenas desejar no seu pensamento, você já pecou. Olha como é terrível isso, irmãos. Aí fica desejando a mulher dos outros, a namorada dos outros, o marido dos outros, a esposa dos outros. Escute isso nessa noite, isso é pecado. Está lá no trabalho, irmão, está trabalhando, aí tem as irmãs, as mulheres que trabalham lá, e o camarada fica desejando também. Tanto faz homem e mulher, fica desejando. Está repreendido, irmão. Mas é verdade. Como é que a pessoa consegue vencer isso? Se ela nascer de novo. Mas Romanos 7,7 diz uma coisa interessante. Coloca lá, irmão. Consciência dos olhos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçais. Então a lei me disse que aquilo ali é errado, só que a lei não tem força para me tirar do errado. Eu vou lá e faço. E por fazer, eu estou consumando o pecado. E aí o diabo me escraviza. Por isso que o Senhor veio para desfazer a lei. Não tirar a lei, mas desfazer a ordenança da lei. E pela graça Ele nos salvou. É o sangue de Jesus na nossa vida, irmãos. Agora escute isso, para sair dessa parte, para entrar na última, para poder encerrar o culto. Nesta era moderna, isso inclui o desejo de divertir-se contemplando pornografia, violência, impiedade, imoralidade, televisão, celular, internet, no cinema, em tudo, né? Tudo isso faz parte, irmãos, da concupiscência dos olhos. Isso aqui é terrível, irmãos. Concupiscência dos olhos. Você lembra que quando Acã pecou? Bota aí, irmãos, Josué, capítulo 7, versículo 21. Aí ele confessando. Como foi que Acã pecou, irmãos? Ele diz assim, ó, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, quando vi, e 200 ciclos de prata, ele viu, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por debaixo dela. A concupiscência dos olhos, irmão, faz você desejar as coisas. Principalmente, irmãos, aquilo que é condenado por Deus. Aquilo que Deus fala assim, ó, não toque. Mas a pessoa, por não ser nascida de novo, ela vai lá e pega. Acã pegou e prejudicou o exército. Deus não proíbe ninguém, irmãos. Ele só quer que você faça a coisa certa. Tenhamos cuidado. E finalizando, a soberba da vida. O que é a soberba da vida, irmãos? O que significa isso? O espírito de arrogância. Pessoa arrogante. Tem pessoas, irmãos, que ela não respeita nem o pastor da igreja. É arrogante. Chega alguém e fala assim, irmão, está errado isso. Quer saber não? Arrogante. Isso aqui é a soberba da vida, a pessoa soberba. Não tem espírito quebrantado, não tem um espírito humilde.
orgulho, orgulho e independência, autossuficiência, que não reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. Ela está na igreja, mas não reconhece Deus que está sobre a vida dela. E alguém diz assim, quer ver um soberbo de carteirinha, que fala assim, olha, eu só obedeço a Deus, mas ninguém. Esse é o pior de todos, irmãos. Ele nem obedece a Deus, só está dizendo. O que está se referindo? Que ele não escuta homem, não. Ele só obedece a Deus. O Senhor é meu pastor. Quer saber nada de pastor, irmão da igreja, não. É só Deus mesmo que obedece. Esse é um auto-arrogante. Pior de todos. E aqui está a soberba da vida. Tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesmo, julgando não depender de ninguém. Fica de pé, Tiago 4,16, finalizando a nossa mensagem. Fica de pé, irmãos. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Tenha cuidado, irmãos, com a autoglorificação. Se você colocou no coração, irmãos, não fazer o certo, e arranjou uma desculpa, dizer assim, não vou fazer isso não por causa disso, é autoglorificação. Você sabe fazer o certo, mas não está fazendo o certo porque você autoglorificou o seu coração. Aí arranja desculpa, não, é do meu jeito, da minha vontade. Tenha cuidado, irmãos. Essa doutrina aqui, o crente e o mundo, irmãos, tem que ser pregado direto. Para quê, pastor? Para nós não esquecermos. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A soberba precede a queda, é um provérbio. A soberba precede a queda. Tem um filme, não dizer qual é o filme não, mas tem um filme que eu achei legal, uma cena. O cara mandou ele comprar uns paletó, deu R$5.000. Ele foi e comprou, e trouxe, chegou com um paletó rei feio. Ele falou assim, que paletó é isso aí? Comprei. Ele tu comprou quantos? Comprei 5. Aí ele assim, eu te dei para comprar um paletó de qualidade, coisa boa. Aí ele falou assim, o rapaz falou assim, por que tu está se preocupando com a minha imagem? Aí ele falou assim, não é a sua imagem, é a minha imagem. Porque você está me representando. Olha só, irmãos. Tu acha que Deus fala isso com a gente, irmãos? Porque nós somos a imagem de quem? Dele. Ele está preocupado com a imagem dele, irmãos. Não é com a nossa imagem, não. Ah, eu não quero não, vou viver do jeito que eu quiser andar. Faça, irmão. Quem vai te proibir? Ninguém vai proibir ninguém, não, irmãos. Só que a glória dele vai se manifestar em quem deu ouvido à palavra dele. Amém? Quem recebeu a palavra nessa noite?